Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Exped Brasil Cast. Hoje, 28 de agosto, lá se foi o mês do cachorro louco. Antigamente falava isso, né? Tinha cachorro louco na rua e a gente, criança, não podia sair, tinha medo de sair no mês de agosto, mas ninguém segurava as crianças, né? Mas era uma fala muito comum dos pais. Pessoal, deixa eu silenciar o meu parceiro que está em paralelo comigo das outras plataformas. Pronto. E aqui a gente tem um outro também, que é aquele que eu acompanho vocês aí, caso tenham perguntas a serem feitas. É, pronto. Bom, a questão aqui é a seguinte. A gente sempre fala, né? Teremos uma semana tranquila, que nada. Semana tranquila não tem na reforma tributária. E mais uma semana atropelada com notas técnicas, com o MOC, né? Teve o MOC dos novos, das novas obrigações ou das novas incidências, né? NF, ABI. Tem gente que fala AB. ABI, nota de gás e de água. Mas nós tivemos também outras novidades que a gente vai comentar. Tivemos na quarta-feira o GFIS Experience, que é uma degustação do nosso comitê, onde a gente atualiza o pessoal sobre as novidades e também foi bem legal. E tá tendo a Febrabantec, né? Febrabantec trazendo novidades. Acho que hoje é o último dia, não lembro mais. Ou já foi. Bom, de qualquer forma, eu tenho um comentário sobre algo que foi dito na Febrabantec e a gente fazer uma correção. Eu não gosto de fazer correção de ninguém, tá, gente? Eu já parei de fazer isso, mas é uma informação errada e a gente tem que atualizar. E até porque meus clientes do comitê vieram me questionar. Opa! Ai, que é isso? Me fala o que aconteceu, aí eu expliquei qual que é a real. Bom, diante desse cenário, o que que nós temos de novidades? Novidades interessantes. É lógico que importante destacar, gente, daqui até outubro, um mês, o cronograma de outubro está sobrecarregado com um monte de novidade, né? Toda hora que você conversa com o físico, ele fala, não, minha prioridade não é agosto de 2027, no caso de split payment. A prioridade do físico é outubro. Tem que pôr o caminhão na estrada. O problema é que a nota de serviço não vem o cronograma, da nota técnica 9. Imagina a 10 e a 11, que está lá à frente. Será que entra em 2027? Tipo assim, acabou a eleição, eleito A ou B. Ah, pessoal, vamos soltar aqui as alíquotas, vamos soltar as notas técnicas 9 e 10, e elas vêm, a 9 e 10 vem lá do governo, né? Receita Federal. E aí, se virem, porque tem que estar pronto dia 1º de janeiro. Ah, dá licença, né? Não dá certo. Então, o que que nós tivemos? Nós tivemos a nota técnica 2026-006, vinculação de nota fiscal eletrônica e NFC, com a transação de pagamento. E olha, eu vou dizer para vocês, eu apanhei um bocado porque o meu notebook está viciado, ele ia buscar a anterior. Se você digitasse aqui na pesquisa, ele ia buscar a anterior, porque essa veio com a mesma versão. Era para ser ou 1.01 ou 1.10, está com 1.0. E aí, meu, aí você, como é que faz? Tem que ficar apanhando aqui para poder separar o joio do trigo, né? Então, eu já publiquei, está lá no portal, mastigado, gente, mastigadinho, deu um baita trabalho, por isso que eu atrasei a publicação. Então, você tem aí a criação do grupo YC. Tá faltando sigla, né? Daqui a pouco eles vão colocar.
as letras gregas e outras, porque já está no YC. Então tem o ID de transação, o ID de meio de pagamento, de recebimento, o CNPJ base do PSP, e o pagamento, né, que não se repete. E criou o evento 110.300, que é o de vinculação do que está pendente para informar os dados disponíveis. Eu não vou abrir aqui o layout, né, porque senão a gente perde um tempão. E aí tem a rejeição de duplicidade. Você sabe que antes dessa história toda de reforma tributária, antes até mesmo do SPED, a gente tem um amigo muito dileto, que é o Oliveira, lá do Rio Grande do Sul, e ele fazia esses trabalhos de validação de arquivos para IN 86 ainda, né? E ele falou que ele pegou um cliente uma vez que tinha 8 vezes, pagou 8 vezes o mesmo título, gente. Olha que coisa louco! Sabe por quê? Tem aquela história, o cara atrasou, está devendo, aí ele é cobrado por uma empresa de cobrança, né? Liga uma vez, liga outra, aí muda a pessoa que está cuidando do assunto, aí uma pagou, mudou a pessoa, veio outra, fazem rodízio nessa específica empresa, empresa de telecom, não, de energia elétrica, a empresa pagou 8 vezes, gente. 8 vezes. Porque é aquela história. Baixa no banco que eu pago em carteira, eu faço depósito, né? Gente, isso esquece esse modelo, tá? Não tem mais condições de baixar do banco e pagar. Inclusive, o importante destacar, né? Boleto. Boleto não é um documento fiscal. Então você viu lá que você tem aí uma operação para boletos, né? Boleto, Pix, QR Code, TED, Pix-chave, QR Code estático, Pix automático e TEF, Book Transfer. Bom, vamos falar da questão boleto. Boleto hoje nós temos duas modalidades. Desde o ano passado, janeiro do ano passado, entrou o boleto dinâmico. Sabia disso? Imagina que você tem um boleto aqui vencido, ou a vencer. Pô, aí você quer negociar esse título com alguém. Você negocia. Você pode transferir até a dívida para terceiros. Você pode mudar tudo. Ele foi desenvolvido a pedido do setor financeiro, e o Banco Central autorizou, para não substituir, mas equiparar o modelo que tem no cartão de crédito, né? Nas cobranças de cartão de crédito, que eles usam o faturamento do cartão de crédito para fazer FDIC. Depois você pesquisa o que é FDIC. São valores assim astronômicos, né? 6 meses de operação de cartão de crédito, 600 milhões de reais, 100 milhões de reais. Aí vai no mercado, monta uma estrutura de FDIC, né? FDIC tem que ter uma empresa de rating para validar, avalizar, vamos falar assim, aqueles títulos, aquelas cobranças, aquelas operações. Por isso que surgiu a placa Fatier, desenvolvida pela Cefaz Bahia, onde você registra a duplicata digital que entra o ano que vem, e aí está registrado. Quando você negocia, faz uma calção, um desconto em carteira com o banco consulta a Cefaz, lá na placa Fatier. Plaque-Fatier, esse título existe, é idôneo? Aí a Plaque-Fatier diz, solta uma certidão, ou um lote, de acordo com o volume de notas, dizendo, ok, tá legal. Aquele título todo que está na Plaque-Fatier já está registrado pela escrituradora. O que que foi feito? Para dar crédito e dar lastro e registrar esse título, foram criadas as escrituradoras. É um cartório da vida, tá? Cartório de títulos, digital. Então é a B3, por exemplo, a Bolsa de Valores, a SERC, o piloto a gente fez com a SERC, inclusive. E a SEC, CIP, tem a CIP também. Enfim, são 4 empresas que se habilitaram a serem as escrituradoras deste título. Por quê? Porque alguns títulos não.
algumas pessoas, algumas empresas tinham o hábito, péssimo hábito, de registrar o mesmo título, de registrar não, de negociar o mesmo título em várias instituições financeiras. É, e aí dá problema, né? É fraude isso aí. Agora não, agora você quer negociar um título, você tem que registrar na escrituradora e o fisco vai dar uma certidão daquele título. Inclusive, eu vou lembrar para vocês que existe um livro chamado Livro de Registro de Duplicatas. Toda vez que uma empresa entra em recuperação fiscal ou em falência e concordata, esse livro é exigido. E as escrituradoras elas se habilitaram e dizem o seguinte: se você quiser registrar todas as suas duplicatas aqui, estamos à disposição de graça. Ó, bom, não sei se agora está de graça, mas em 2022, quando a gente fez o piloto, seria de graça, tá? Então consulte aí, eu acho que vale a pena, tá? Porque não tem volta. A rastreabilidade, a garantia do título, o rating de risco diminuído, reduzido, tudo isso está envolvido na duplicata digital. Fala com o financeiro sobre esse projeto, porque ele é importante, ele entra em 2027. Eu estou falando duplicata digital, né? Porque Central eu prefiro chamar de duplicata escritural, é um título de crédito, mas para nosso mundo aqui do SPED e da reforma tributária, um título, é a duplicata digital. Brevemente, eu já falei aqui lá em 2022, 2022 a gente estava aqui, estava já. Então, fevereiro dezembro, novembro de 2022, né? Então, depois, se você quiser, a gente fala numa outra oportunidade. Vamos seguir em frente aqui com os nossos títulos de pagamento. A gente está falando dos meios de pagamento, da vinculação do Split Payment. Agora é a hora que eu falo do que aconteceu lá na Febraban Tech. É, eu, eu não vou nem citar a empresa, tá? Não vou nem citar a empresa. Teve uma palestra na quarta-feira que dizendo que em relação a três pontos importantes do split payment, e os três pontos precisam ser esclarecidos, porque senão vai dar rolo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. O primeiro deles é a questão do boleto. Eu tenho clientes que fazem assim, fatura durante o mês, na primeira, na segunda, na terceira, e na quarta semana. Às vezes tem mês que tem quinta, né? E a gente já teve isso. Então ele fatura uma vez por semana ou duas, não importa. No final do mês, ele faz um boleto para todo o faturamento do mês. Então ele pode ter um boleto com 5 notas, com 10 notas. E aí? Aí foi feita essa pergunta lá para o palestrante, ele disse: não, é um para um. Acho que ele faltou nessa reunião, ou excluíram da reunião. Existe uma ferramenta chamada agregador de documentos que vai permitir você colocar mais de um título nessa operação de split, tá? Então não é um para um, não. Até cobrei depois o comitê gestor, eles estão vendo aí uma forma de publicar. Lembrando que dia 29, pessoal, dia 29 a gente tem encontro com o comitê gestor para colocar em dia e atualizar o cronograma, tá? Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Aí que eu já te falo o cronograma. 29, terça-feira, nota de serviço, vai ter essa reunião conjunta, conseguimos isso. A Beth conseguiu, né? Beth para presidente, Elizabeth. 30 de setembro, o BP aéreo e também de manhã e à tarde todos os assuntos comuns, apuração e questão normativa. Isso eu fiz com empresas. 1º de outubro, das 8h30 meio-dia e meia, nota fiscal ABI, e depois também à tarde, na quinta-feira, no dia 1º, nota fiscal do produtor rural e primário.
Neste caso aqui tem um detalhe importante, né, do dia primeiro. A gente ainda vai checar, porque ó, mesmo no dia primeiro tem a reunião só das empresas para tratar NFE e NFC, porque a gente faz uma reunião apartada para levar as nossas dúvidas, nossos questionamentos, as nossas cobranças para o físico. Então, a gente prepara esse documento para o dia 2, na sexta-feira, ele fazer um cross em cada tema, tá? Então, isso vai ser no dia primeiro só empresas. E no dia 2 das 8h30 às 14, enfim, com o fisco respondendo isso para o público de NFE barra NFC. Normalmente é separado, é diário, porque nem todo mundo que vai no produtor rural vai querer participar ou vai na reunião de NFE. No meu caso, eu precisaria ir em todos, mas o que fazer? Aí eu separo, eu divido com a minha sócia, a Gislaine, ela vai num e eu vou no outro. O problema é que essa reunião das empresas pilotos, só empresas para discutir pauta, normalmente ele é prerrogativa para o dia 2. Tem que participar do primeiro para não ficar fazendo pergunta duplicidade, né? Em duplicidade. Então a gente vai ter reunião com o fisco nesse dia, dia 2, para alinhar as evoluções dos cronogramas, né? Porque a gente vai cobrar deles. Tá? Então, aqui no split, o primeiro item eu já falei, que foi a questão do boleto, né? Então, não vai ser um para um, vai ter o agregador que vai permitir que você faça o split com mais de um boleto. Outra questão que foi falado lá na reunião, na palestra, Febraban Tech, é sobre o pagamento do split no valor do imposto do documento de arrecadação, que seria manual, e se você colocar errado, vai pagar errado. Aliás, o pagar, nesse caso, se pagou a mais, Inês é morta, tá? Não tem como estornar. Cuidado. Já foi. Aí você vai compensar financeiramente lá com o seu cliente, com o seu fornecedor, porque já era. Bom, outra questão importante. Neste caso, o único cenário desse tipo que vai ser manual é o TED. Os demais, a informação virá do documento fiscal, né? Não tem sentido. Ah, eu tenho um documento fiscal. Eu vou fazer o split. E vou ter que pôr o valor do imposto para pagar. Vou ter que colocar os valores na guia, a DARC, documento de arrecadação. DARC, ou DARC. DARC não dá, né? É DARC, DARC. Então, tirar o R, tirar o F e colocar o C. É que o DARC é estadual, tá? Ah, mas vamos ter duas guias? Vamos ter duas guias, por enquanto. Se eles se entenderem, mas é muito difícil, não vai ter essa separação, não, essa união, não, porque quem vai separar os valores? O banco vai fazer isso? Já está separando o split e agora separar o recolhimento? Isso não vai funcionar. Então, só o TED que está nessa vibe aí diz, você vai colocar na mão e aí, cuidado. E você que está desenvolvendo, já entendeu, né? Tá bom? E por fim, o outro item que foi falado foi a questão da multa e juros e não estará no split. Gente, multa e juros para split payment ou até para o RAD. Sabe por que não cabe? Porque é à vista. Oi, multa e juros para o split. O RAD, vamos pegar o RAD, que vai entrar primeiro aí. O RAD é o recolhimento do adquirente. Com quem você vai fazer? Com aquele cara que não tem crédito. Não tem crédito e está comprando. Você vai fazer o RAD e ele vai pagar o imposto ali, no dia seguinte ou mesmo no mesmo dia do faturamento. Você vai deixar ele, vou gerar a guia aí, eu pago daqui 15 dias. Cuidado, você é solitário. Não pode. O split é a mesma coisa. Com quem que você vai fazer split? Você que vai decidir. Porque antigamente estava assim, né? Cliente, vou decidir e avisar o meu fornecedor que eu quero fazer split. Opa, calma lá. E precisa ter um acordo entre as partes, mas pelo menos até agora, né? Hoje, 28 de agosto,
Quem decide com quem você vai fazer o rádio, o split, é o fornecedor. E eu já falei, ele só vai fazer com quem tem venda à vista. Quem tem prazo para pagar a mercadoria vai querer pagar imposto agora. Ah, para com isso, tá bom? Então fique ligado nisso. Multa e juros, modelo 55. Ah, mas eu tenho multa e juros sobre o frete. Ok, modelo 55. Multa e juros. Ainda tem questões relacionadas ao cálculo, a gente fez uma reunião exclusiva disso, depois levamos o tema para os jefes e é problema, né? Discussão, milhares de discussões. Quando que eu faço essa nota? Porque eu tenho que esperar o recebimento da informação do banco, 3 dias é o máximo, 5 dias. Qual é o cálculo? Como que é o cálculo? Teve essa semana aí, semana passada, ou essa semana ainda, Paraíba cobrando ICMS-ST da nota de débito. Oi, aí mandamos lá para o comitê para discutir isso com eles, entre eles, né? E que mais? É, o prazo, tudo isso a gente acha, nós acreditamos que essas perguntas serão resolvidas lá no dia 2 de outubro. Vai estar na nossa listinha essas questões, porque são da última reunião. A última reunião foi em São Paulo, essa segunda reunião também vai ser em São Paulo, tá? Aí, logicamente, só para fechar a questão da nota técnica 2026-006, aí ele trouxe exemplos do boleto emitido antes da nota. Existe boleto antes da nota? Existe. Lá no cursinho do meu filho tá assim também. O Pix dinâmico sem chave, Pix dinâmico sem chave. E TED com chave incorreta. Isso é mais comum que qualquer coisa. Então, todos esses cenários, você vai precisar gerar um evento para regularizar isso. Então, o recado dessa nota técnica é: pare de fazer puxadinhos. Ah, Jorge, mas os tempos estão bicudos. Não dá para o cara estar falando que é para baixar o título e vai fazer o depósito. Eu vou dizer para ele que não. Então, esse é o plano B. O seu plano B do plano B é o seguinte: financeiro, o ônus disso não é meu. Com quem que vai ficar esse. Quem que vai ter que conferir tudo isso, que houve um pagamento em depósito, o número do ID de pagamento? É você? A sua área? Ou é o financeiro? Ah, é o financeiro. Então, o financeiro tem que ter acesso ao módulo de geração de eventos, especificamente este evento. Depois, financeiro, precisa de uma automação para fazer isso. Chegou a informação do pagamento, via depósito, seja lá como for, o depósito em dinheiro, gera a nota de débito e também o ID de pagamento, se for o caso. Como é que eu faço isso? Fala com o meu amigo Jair Fal, ele é especialista em processo. Ele está desenhando os processos da reforma tributária. Cuidado com o amadorismo. Se você não é de processo, o antigo OIM, né? O, eu ia citar uma pessoa, mas deixa quieto, eu não sei se está mexendo com isso ainda, né? Mas o Jair Fal, ele está mexendo com isso, você encontra o Jair lá no LinkedIn também, tá? A gente, no mapeamento, a gente identifica o gap e aí você vai contratar alguém para fazer o projeto interno, né? Porque aí cabe a ele levantar todos os gaps, todos os responsáveis, desenhar o processo e colocar em produção. Quando você deixa isso para a área de negócio, isso gera ruído, isso gera complicação. Exemplo desse é com quem que vai ficar esse evento? O fiscal? Com o financeiro? A informação do pagamento não está no fiscal, está no financeiro. Então, a pessoa envolvida e responsável pelo processo é que define. E assim a gente evita a briga com a área fiscal, a área contábil, a controladoria. Eu trabalhei em empresa que tinha o controller, onde nós estávamos subordinados, mas tinha o financeiro, que tinha o diretor financeiro.
Gente, era pau a toda vez. Lógico que eu era o polo dessa discussão. É, vou te dar um exemplo. A área fiscal precisa lançar as notas de telefonia. Tinha o laudo técnico, né? O japonês fez lá. Precisamos fazer apontamento das ligações. Aí eu começo a olhar as ligações, teleamor, telenamoro, sabe? Lembra que tinha antigamente? Antigamente, gente, 92, você não tinha nascido, né? Tá bom. 93, 94, tinha muito disso, né? Ligava, alguém ficava conversando com você e contando o tempo, né? Porque era por tempo. Eu achei. E aí? Vixe, sobe. Vamos lá com agora. Aí montaram uma campana pelos horários para descobrir quem era. Era o guarda. Gente, eram milhares, milhares em dinheiro mesmo, né? 30 mil reais, coisa desse tipo. Porque não tinha processo, né? Porque antes de chegar no fiscal, alguém tinha que assinar e validar. Ó, tá tudo ok, chega só para lançar. Como não cabia a gente olhar, né, isso aqui, entendeu? O processo serve para evitar esses ruídos, essas discussões. Aí ficava, né, o exemplo que estava citando, né? O controller batendo, brigando, o controller meio bravinho com o financeiro. E quem levantou isso? Ele. Ah, tinha que ser o Jorge Campos. Eu era famoso lá na empresa. Tinha outras coisas também. Bom, então, gente, lógico que essa nota técnica, eu estou demorando nela porque ela é importante. Tem em aspecto do financeiro, mas tem faturamento, o PSP, a empresa contratada para fazer essa intermediação, né? A conciliação. Falar nisso, eu estou devendo para Juliana Zobaron, minha amiga, encontrei com ela na quarta, os 18 cenários envolvidos de intermediação. A gente fez isso lá em 2020, pré e durante a pandemia. Eu fiz com o Encate, hoje, Comitê Gestor, é, fez algumas reuniões para a gente identificar quantos modelos que existem de marketplace intermediadores. 18. Ah, naquela época, vai que aumentou, né? Então fala de conciliação. Então, por isso que eu estou dizendo, o papel de conciliador não é do fiscal. O fiscal recebe para o outro lado financeiro. É o próprio evento fiscal e, logicamente, estamos falando de governança de dados, tá? Então, aqui eu fecho essa questão da nota técnica, porque esse impacto é muito grande. Eu poderia falar do cronograma, 3 de novembro, para essa nota técnica. E os campos que são obrigatórios, outras novidades, enfim. Aí nós tivemos também a questão do índice de mistura de biocombustível, né? Uma regularização, isso aí por conta do setor. Então vamos lá. Qual o informe técnico 2025-004, trazendo o índice de mistura para 32%. Essa é a atualização do percentual do etanol. Vigência 1º de agosto, já foi. Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. E o que mais que é importante nesse item? A tabela já está disponível, é mais essa questão. Aí nós tivemos um outro informe técnico do CFLP para cliente exclusivo, né? Contribuinte exclusivo. A gente já falou do contribuinte exclusivo na semana passada, falei inclusive no GFIS Experience 4. Ele vai ter um CNPJ para emitir nota fiscal, ele é contribuinte exclusivo. Isso tem um impacto considerável, né? Aí só aqueles CFLPs, eu coloquei a tabela lá no portal Espere Brasil, eu já selecionei código 1, então só o que está lá é que está permitido contribuinte exclusivo, tá? Mas não vai ter, tem CFLP que não vai autorizar, então fique ligado nisso. Outra questão de nota técnica, bom, falamos do combustível, falamos do CFLP. Ah, não, agora é informar falamos do GFIS Experience,
E vamos ter um GeForce Experience 5. Se você não conseguiu ir no 4, se você está curioso para saber do que vamos falar, dia 11 de setembro, 8h30. Eu convidei o professor Douglas Campanini para fazer par comigo, para a gente dividir a pauta das 8h30 às 13 horas, lá no Thomson Reuters Lounge. A Thomson Reuters nos convidou para poder fazer o nosso GeForce Experience 5, uma grande honra. O João, o Luciano me convidaram, um trabalho fantástico da Carol. E a gente vai estar lá. E eu espero você. Se você não se inscreveu, eu coloquei aí no nosso invite o convite. Vai ser uma manhã para discutir as atualizações. O que vai acontecer até lá, a gente já vai saber também, né? Então tem bastante coisa. O professor Douglas vai falar sobre PiscoFins, a extinção do PiscoFins, a habilitação desses créditos que não foram apropriados, pedir para ele uma abordagem sobre a questão da precificação e vou fazer, complementar com a questão da margem. Lembra que eu falei da margem lá no evento da Live e na Thomson Reuters, no Fórum Confeb, eu comentei o modelo, a experiência indiana da questão do fórum, da margem. Então eu espero vocês que nunca puderam ir no evento presencial. É grátis, tá? Tem que fazer a inscrição. Lembrando que tem que ser o CNPJ da empresa. E são poucas vagas, tá? Estou convidando assim, mas eu sei que são poucas vagas. É, e eu vou achar bem legal a gente tomar o nosso cafezinho e falar um pouco sobre a reforma tributária que tanto tem tirado o nosso sono. Tem assuntos, gente, que eu não falo aqui, mas que a gente está tratando com o fisco, apartado, né? Então, a questão do produtor rural, que é um outro tema complicado, da emissão da nota. É, o produtor rural tem um time diferente, ele não consegue emitir a nota porque ele tem ele não tem a balança, né? A balança está na usina, está na empresa que comprou o produto. Então ele vem só com o romaneio pela estrada, no tremilhão, por exemplo, da cana, e ele trata essa questão dessa forma, tá, gente? Ó, nós chegamos no 32, a gente tem um compromisso de meia hora só. Ah, mas meia hora não dá para falar tudo. Não dá, não, gente. Então, em breve, quem sabe a gente faz uma hora e aí a gente tem apoiadores para falar em um tempo maior, de repente até num outro horário. Mas por enquanto, 30 minutos está de bom tamanho para preparar o. Aqui é o nosso acepip do almoço, né? A entradinha. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver quem perguntou. Perdão por não ter respondido antes. Vamos ver. Nádia, bom dia. Simone, Marcos Turra, Karina, Eliana. Eliana, você estava no evento lá, né? Puxa, a gente não se falou. Tainá, Bianca, a Karina está aqui. Vejo as empresas com muita dificuldade em fazer esse fluxo dos eventos entre as áreas. É verdade. Eu sei de empresa que saiu até briga. Eu não vou fazer nota de débito e crédito, não, porque é uma responsabilidade. Tabela de CFOPs eu coloquei no portal, Simone. Já separei o que no portal você não achou? Tem que ir no portal Espere Brasil. Tá lá sim. Eu separei já o que é código 1. Código 1 é o que está liberado para contribuinte exclusivo, tá? Só fazer uma pergunta para vocês. Tá tranquilo essa questão do contribuinte exclusivo e do CNPJ alfanumérico no final do ano? Eu tenho empresa que é venda direta e tem 100, 200 mil clientes ou revendedores. Vai ser um final de ano punk, gente, hein? Preparem, montem a força-tarefa, porque não vai ser simples, não, tá bom? Pessoal, obrigado, um grande abraço, bom final de semana. Semana que vem a gente está aí de novo com todas as novidades. Tchau!